Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu estou aqui com a Vitória. Vitória, eu quero que você comece se apresentando, conte para as pessoas da onde você é, de quando que você começou a se interessar, tipos de personalidades. Conta para a gente sobre você e também o que você faz hoje em dia. Então, eu sou a Vitória, agora eu tô com 22 anos, eu sempre esqueço a minha idade. Eu moro no Rio Grande do Sul, na capital. Eu conheço o MBTI acho que já faz uns 2 anos, assim. Eu fui apresentada por aquele teste famoso que tem nos 16 Personalities. Eu fiz, já tive vários resultados diferentes, mas não dava tanta importância. Daí esse ano eu me encarnei, assim, muito, e fiquei numa crise existencial do que eu poderia ser, que eu não me encaixava em nada. E aí eu confirmei a minha tipagem ISTP, no caso. Eu trabalho como auxiliar administrativo numa empresa e no momento eu tô aguardando. Na verdade, eu tenho que tomar umas vacinas para poder dar início na papelada do estágio de técnico de radiologia. E por que você escolheu esse rumo na sua vida? Em relação ao curso, Isso, em relação ao curso. eu gosto da área da saúde, assim, eu nunca tive um sonho de carreira nem nada. Na verdade, eu não tenho certeza ainda, mas eu realmente gosto muito da área da saúde, gosto da questão da anatomia, de como funciona o corpo humano. E hoje em dia, se eu tivesse que dizer assim, algo que eu tenho realmente vontade de fazer é fisioterapia, mas por enquanto eu pretendo dar seguimento e concluir o técnico, fazer o estágio ainda, né, que tá faltando, e começar a trabalhar na área para ver como é que funciona na prática. Mas até onde eu conheço da fisioterapia, eu gosto muito dessa área. Tipo, eu me identifico bastante. Entendi. Então, isso tem bastante a ver com você. Por isso, você quer descobrir na prática também o que te interessa. E me fala mais sobre você, Vitória. Quais são os seus hobbies favoritos? O que você gosta de fazer? Tô sempre escutando música, assim, eu gosto muito de ouvir música. Nada. Eu tenho um pouco de agonia quando as pessoas cantam perto de mim, mas eu gosto de estar sempre com o meu fone, assim. Claro, quando eu tô em casa, não, assim, mas eu sair pra rua, eu tô sempre de fone de ouvido. Sempre. Eu sou meio metódica nas músicas, assim, às vezes eu encarno em algumas coisas e aí eu fico um bom tempo escutando as mesmas coisas e depois eu mudo, assim, mas gosto musical é bem aleatório. E eu tenho um hobby meio estranho de dançar na frente do espelho. Tipo, às vezes do nada, pelo menos uma vez na semana, assim, aleatoriamente me dá vontade de dançar e aí eu fico de madrugada ali dançando com o meu fone e, assim, sem ver o tempo passar, sabe? Gosto de ver série, gosto de ver filme. Prefiro ver filme porque eu acho mais prático do que ver série. Não sei, eu gosto muito de mandar áudio no WhatsApp, assim, para os meus amigos. É porque eu sou o tipo de pessoa que manda áudio de 10, 15 minutos, assim, explicando Nossa! algo. Sim, tipo, eu tava muito viciada em MBTI, daí eu encontrei uma pessoa que é uma provável INTP, que, tipo, gosta muito de pesquisar as coisas também. E aí a gente tava tendo vários debates sobre isso, e eu querendo, tipo, aos meus amigos, e aí sempre, assim, eu pego um assunto que eu quero, e aí eu só fico falando nesse assunto, assim, até eu enjoar dele e ir para outra coisa. Mas geralmente é por isso que eu gosto de mandar muito áudio, sabe? Você está estudando e você gosta, né, de ir a fundo naquilo que você Isso. estuda. Que tipo de música que você costuma ouvir? Você falou que é gosto aleatório. Que tipo de música? Eu escuto bastante pop, rock, eletrônica, mas aí às vezes eu tô escutando funk, eu tô escutando até forró, assim, que não sou muito fã, mas às vezes vai alguma coisa. Às vezes eu escuto uma música num filme ou numa série, eu boto lá no Shazam, nossa, gostei dessa música, essa música eu vou ficar escutando, e daí eu vou ficar me lembrando daquela cena e vou me lembrar de outras coisas, ou escutei a música no Instagram, assim, não tem muito critério, sabe? Gostei da música e escutei, tô ali em algum lugar e descobri o E, nome e eu vou querer escutar. e vai dançar. E dançar com Quando as eu estiver pessoas. sozinha. Sozinha Não. só? Com Ou quando eu pessoas estiver não? bêbada numa festa, assim. Nas festas também você dança? Sim. E assim, você não pensa assim, no dia seguinte eu vou trabalhar. Assim, quando você quer dançar, você vai e dança, é isso? Às vezes eu mal durmo. Sério? Sim, é que o meu horário é bem flexível em relação ao trabalho. Eu tenho tal tarefa para fazer, eu preciso terminar ela dentro do tempo estipulado. Se eu fizer ela, tá ok.
Claro que eu tento seguir uma rotina, mas dentro da minha rotina, não é a rotina que as outras pessoas querem que eu tenha, é a minha rotina. Mas eu faço as coisas que eu preciso fazer e é o que importa. Você sente assim quando as pessoas tentam te impor alguma rotina que você está perdendo a sua liberdade de escolha? Eu não gosto. Eu não eu fico muito irritada, assim, sabe? Aquela coisa, ou eu faço mal feito, ou eu faço reclamando, ou eu simplesmente não faço. Eu não gosto que as pessoas fiquem no meu pé. E como que é no trabalho? Você pode contar pra gente? É tranquilo, assim, tipo, eu acabo interagindo mais com meu pai, porque ele é o meu superior. Daí a gente tem contato direto e tal. No início teve bastante conflito, porque ele não deixava tão claro o que eu tinha que fazer. Eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu ia fazendo o que eu entendia que eu tinha que fazer. Então ficava uma coisa meio que mal falada. Eu me estressava, assim, porque eu tenho uma facilidade muito grande de mim, tá? Eu já extravasava e não dava muito certo. Aconteceu isso por um bom tempo, hoje em dia eu entendo melhor como é que meu pai funciona nesse quesito. Ele não é de ficar me cobrando, então isso já melhora bastante. Eu tento não cobrar ele, porque eu também não gosto de ser cobrado. Só que eu tenho que estar, como eu sou auxiliar dele ali, tipo, a pessoa que tem que estar monitorando o que ele está fazendo para não sair tudo desorganizado. Eu tenho que ficar meio que no pé, mas eu também não posso ficar tirando a liberdade dele, porque eu não gosto que tire a minha. Você já conseguiu entender o seu pai, pelo visto. No trabalho, sim. E você prefere quando as pessoas dizem claramente o que elas esperam de você, sejam diretas com Sim, você e expliquem o processo para chegar no resultado, é isso? sim, eu gosto de falar, tipo, eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Se tu quer, tu tem que falar. Não posso saber assim, sabe? Nossa, olha, tô lendo pensamentos agora. Não, então eu preciso saber. Quando eu quero alguma coisa, eu falo. Quando eu tô com dúvidas sobre se eu quero, ou, tipo, eu não tenho certeza, eu prefiro analisar antes, entende? Mas se eu quero, eu posso até mudar de ideia depois, mas eu quero, eu vou falar. Isso também não quer dizer que é uma coisa absoluta, né? Mas, enfim. Me fala um pouco mais da sua relação com as pessoas da família. Como que ela é? Eu sou mais isolada, assim. Meus pais gostam de ir nos meus avós no final de semana. Antigamente eu ia porque era meio que obrigação. Na verdade, eu não queria ir, eu ficava lá tirada num canto sem falar com ninguém. Mas eu ia porque eu era cobrada que eu tinha que ir, porque, sabe? Hoje em dia, tipo, de um ano pra cá, mais ou menos, eu botei na minha cabeça que, tipo, eu não quero. Se eu não quero ir, eu não vou ir, sabe? Eu vou chegar lá e eu vou receber reclamação de que eu, sei lá, tô com a cara fechada, ou eu não quero falar, e realmente eu não quero falar, mas não é nada contra eles, eu só não queria estar ali, entende? Assim, a relação é boa, porém eu tô em casa e não tô em casa. Tipo, eu sou uma pessoa meio distante de todo mundo, assim, eu não gosto que invadam muito meu espaço. Antigamente eu achava que eu era, tipo, pô, eu dava o espaço necessário. Daí hoje em dia eu observo por que as pessoas reclamam tanto de mim. A gente tem 4 pessoas aqui em casa. E eu sou a pessoa mais isolada, assim, tipo, não é todo dia que eu janto com eles, assim, tipo, as refeições são meio que sagradas. Ah, tem que vir, tem que almoçar e jantar na mesa. Eu já não faço mais isso, entende? Tipo, às vezes eu como, eu deixo pra comer de madrugada, mas eu não como com eles. E não é nada contra, tipo, é uma coisa, eu prefiro ficar ali sozinha do que tá comendo, 10 vezes chama a minha atenção, porque eu não sou a pessoa mais civilizada comendo, ainda mais em casa. Eu já entendi que é, tipo, eu quero meu espaço e eu quero que respeite meu espaço, entende? Sim, entendi. Então você assim não se preocupa tanto hoje em dia, né? Você não sente culpa assim por não querer participar Não, desses eventos? Não. eu já senti bastante, assim, principalmente porque meu pai não muito, mas a minha mãe sempre foi te cobrar bastante. Tem que estar junto, porque uma hora eles, sei lá, tipo, os meus avós, uma hora eles vão morrer, eles não vão mais estar aqui. Daí eu fico, tá, daí eu tenho que me sentir culpada para poder participar das coisas. Não é de verdade, entende? É só porque a minha mãe quer que eu esteja lá. Então, eu prefiro não ir, porque eu acho que eu ia me sentir pior se eu fosse me sentindo forçada do que ficar em casa estando com a consciência tranquila, sabe? Você também tem que você tem também a sua própria vida, suas próprias decisões. É difícil deixar, né, uma pessoa decidir por você, né, o que que você quer fazer, tirar a sua liberdade, né? É difícil isso, né? Vitória, o que que você considera que te faz feliz?
Acho que as coisas mais do cotidiano. Sabe essa coisa de se sentir na liberdade de fazer o que tu bem entender? Eu gosto muito quando eu posso dormir mais. Geralmente eu não sigo um horário, tá? Mas quando mais eu posso dormir, por exemplo, que eu não tenho uma rotina assim que eu durmo tantas horas fechadinhas por dia, então até o meu corpo aparentemente se sentir descansado. E às vezes, pelo fato de eu dormir tarde, eu não consigo isso. Então, tipo, consegui dormir mais. Nossa, que legal. Comi uma comida que eu gostei, que legal também. Coisas Pude sair com... simples da vida? Exatamente, pude sair, tipo, com pessoas que me fazem bem, sabe? Eu gosto, de conseguir me sentir espontânea em tal lugar, não precisando, parecendo que eu tenho que estar me controlando o que eu vou fazer, porque é como se eu pudesse ofender alguém ou fazer alguma coisa. Eu não gosto de ter que ficar me vigiando toda hora, sabe? Toda hora Porque pensando, você vai ofender alguém? tipo, já tem aquela coisa da pessoa mais introvertida que fica ali no seu espaço. Daí se tu tem que ficar pensando, tu percebe que as pessoas não estão gostando do que tu tá fazendo, tipo, observando o que tá acontecendo, né? Já fica meio tipo, se eu posso ou não fazer isso, eu posso não fazer aquilo, eu não gosto disso, sabe? Qual que é o seu filme favorito? Não sei se eu tenho um filme favorito. Posso te dizer uma modalidade que, tipo, é a que mais me chama atenção. Filmes que têm violência, assim, tipo, violência explícita. Porque é o que, querendo ou não, é mais próximo da realidade que eu percebo, assim, sabe? Não precisam ser violentos em si também, mas filmes fora da caixa. Tipo, que a maioria das pessoas não entende ou não gosta, ou que aquilo que tu tá vendo não exatamente é aquilo que é literal. Eu não sei se tu já viu o filme Mãe, que tem a Jennifer Lawrence, se eu não me engano. Ah, Acho que é o sim, nome dela. assisti. Foi um pouco difícil assistir esse filme, eu lembro. É o final, assim, totalmente inesperado. E é uma coisa meio que, tipo, acontece um monte de coisa, tu fica meio sem entender nada, te dá uma agonia, porque é, tipo, muito claustrofóbico, né? Fica, tipo, um Sim, monte de gente dentro de uma casa, aí então, do nada leva uma criança lá, e quando vê a criança já tá morta. Olha, eu dando spoiler do filme. Mas, enfim, foi difícil de assistir esse filme. Nossa, é bem agonizante, né? Mas aí, tipo, se tu vai pesquisar sobre o filme, tu vê que, na verdade, não é exatamente aquilo. Tipo, ele te dá toda uma explicação que vai além do que tu tá vendo, sabe? Tipo, quando eu tô vendo o filme em si, eu também não entendo bosta nenhuma. Mas eu gosto de não entender, porque eu sei que se eu não entender é porque eu vou ter que pesquisar. E aí eu gosto de, tipo, nossa, estou descobrindo algo que eu não entendi, mas que me chamou a atenção. para mim foi muito difícil assistir esse filme, não sei quanto tempo levou. Porque, assim, quando eu vejo algum filme que é difícil, assim, eu conseguir assimilar ou tem muita violência, eu pauso ele o tempo inteiro. Eu vou e retomo o filme, dependendo, se eu acho que realmente deve terminar, sabe? Eu sei que tem uma coisa curiosa, né? Mas ao mesmo tempo eu assisto, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Pessoas morrendo, umas cenas assim meio grotescas assim, eu pauso e retomo. Eu faço assim, não vou a fundo assim no momento. Vitória, quais são os seus maiores medos? Não consigo pensar em coisas muito específicas, mas enfim. Acho que porque já aconteceu bastante, o medo de se sentir sozinho. Não de ficar sozinho, mas de se sentir sozinho, sabe? Tipo, tem toda essa questão, por exemplo, que nem com a minha família, que tem que reunir todo mundo, tem que estar todo mundo junto. Só que, tipo, vários momentos eu tava ali, mas eu não tava ali, sabe? Tipo, estão falando de tal coisa que eu não quero ouvir, ou que eu não quero falar, ou que é um assunto que vai me incomodar. E que se eu falar o que eu penso, como já aconteceu várias vezes, abriu uma puta discussão, eu fiquei muito brava e saí dali e no outro dia todo mundo esqueceu e eu fiquei pensando naquilo, sabe? Pô, por mais que eu tô ali com as pessoas que eu conheço ou que eu gosto, assim, eu por várias vezes já me senti sozinha, sabe? Como se, é aquela sensação de, pá, ninguém tá me entendendo. E, claro, isso é uma vibe meio, tipo, adolescente, mas é bem complicado, tipo.
tu quer estar naquele lugar, mas tu não quer porque tu não se sente naquele lugar, sabe? Como se sempre tivesse que estar buscando alguma coisa nova para sentir coisas novas. Porque tem a ver com essa falta de autonomia que vai se perdendo, assim. Quais são os seus maiores sonhos? Acho que, não digo que é o maior, mas o mais relevante que eu consigo pensar é a independência, sabe? Tipo, ter a minha casa, ter as minhas coisas, de preferência morar sozinha, no máximo com algum bicho, e poder fazer o que eu quero a hora que eu quero, Mas ao mesmo com o tempo meu você dinheiro, quer assim. ter companhia, né? Você não quer assim ser abandonado, Não, né? sim, Tem tipo, isso. quero sair, quero ver as pessoas e tal. Mas, assim, sabe aquela coisa de conviver todos os dias? Eu tenho que ter uma rotina com a pessoa. Eu não quero isso. Tipo, eu namoro. E aí, volta e meia, minha namorada fala, tipo, vamos. Quem sabe a gente vai morar junto, não sei o quê. E daí eu fico pensando, tá, agora parece ser uma boa ideia, mas, tipo, daqui 2 meses eu morando contigo, eu acho que eu vou querer ir embora. Então, tipo, fica aquela coisa, sabe? Mas, tipo, eu não consigo me ver morando, assim, com alguém, tipo, quando eu sair de casa, realmente sair do convívio com os meus pais, no caso. Mesmo que eu esteja, posso estar até, também não me vejo casada, mas vamos supor que eu casasse, tá? Também, eu não, seria, sabe aquele casamento que as pessoas moram em casas diferentes? Seria meio que essa vibe. Assim, você precisa primeiro, né, ter a sua própria liberdade para ver e sentir ela. Como que é morar sozinha? Você já passou por isso? Ou não ainda? Não, ainda não. Ainda É, tem esse. Acho que é um medo, mas também é um medo que tá mais atrelado a tipo, se der merda, eu vou ter que voltar pros meus pais. Daí eu vou ter que estar ouvindo o que eu não quero ouvir. Tipo, eu prefiro juntar todo o dinheiro e ir embora e não voltar mais, entende? Então exatamente. Tem essa tem isso. questão, né? Ah, eu vou ter que voltar. Nossa, voltar, né? Pode ser Sim. assustador às vezes, né? Retornar. E tem aquele. Eu tenho, tipo, um lado impulsivo que quer, se desse pra sair amanhã, eu saía, porque dinheiro guardado eu até tenho, mas eu não sei até quanto tempo que ele vai durar, sabe? Vitória, se você pudesse mudar algo em relação à sociedade, o que seria? Não sei, acho que uma melhor compreensão na hora de se comunicar, tipo, às vezes o que eu tô querendo falar pra ti, ou que eu quero, tipo, eu tô te falando algo numa boa pro teu bem, mas aí dentro da tua percepção, eu falei que, hoje, vamos supor, hoje ela tá inchada porque pode ter acontecido tal e tal coisa. Poderia levar isso numa boa, mas aí vai pegar e vai, não, mãe, tá me chamando de gorda, tipo, às vezes não é um exagero da pessoa também aumentar o que a outra disse, mas tipo, o tom que a gente fala também influencia muito, né, quando vai dizer algo para alguém. E também se a pessoa perguntou ou não, e se o ambiente era propício ou não para falar aquilo, e tu também não sabe como é que a pessoa tá por dentro. Talvez um pouco mais de paciência na hora de tu entender o que o outro quer falar. Pô, eu já briguei muito com muita gente por causa disso, porque eu aumentava as coisas. Eu não perguntei pra pessoa, a pessoa foi lá e comentou, e eu já, tipo, só um pouquinho, sabe? Eu não te dei esse espaço. E hoje em dia eu fico, tá, respira e segue. E na maioria das vezes as pessoas não fazem por mal, tipo, elas falam. Eu também falava muito e não me dava conta. Hoje em dia eu tô vendo que a pessoa tá fazendo uma coisa ali, mas eu prefiro não falar, deixa que ela perceba sozinha, a não ser que ela me pergunte. Se você pudesse mudar alguma coisa, Vitória, em relação ao passado, o que seria? Não diria mudar exatamente, mas tipo, essa mesma compreensão, talvez a paciência, principalmente paciência assim de esperar as coisas, tanto esperar o tempo das pessoas, quanto esperar o meu tempo e entender que nem tudo é a hora que eu quero, porque eu tô com vontade, entendeu? Assim, mas tipo, não que eu fosse deixar de fazer as coisas, mas esperar o tempo delas mais do que eu esperei, digamos assim. Então, isso você diria que, a gente começasse a falar agora de pontos, seus pontos negativos, pontos positivos, seria alguma coisa que se encaixaria nisso? Sim. Me vejo como uma pessoa muito sem paciência, assim. Eu gosto de explicar, por exemplo, tu me perguntou um assunto que eu gosto de falar, eu vou lá e vou ficar falando sobre esse assunto. Vai me perguntar e eu vou continuar falando sobre aquele assunto. Mas, assim, quando são coisas do dia a dia, tipo, tu me pediu ajuda para tal coisa, eu falei, te expliquei.
Aí tu veio e perguntou de novo. Eu expliquei. Aí, tipo, a terceira, a quarta vez eu vou ficar tipo, tá, mas peraí. Eu já te falei, sei lá, já perdi a conta de quantas vezes eu te falei, sabe? Eu não gosto de ficar repetindo tantas vezes a mesma coisa, sendo que geralmente eu costumo ser bem específica no que a pessoa perguntou, entende? Às vezes a pergunta não é exatamente direta, a pessoa não quer saber exatamente aquilo, e aí ela fica protelando o que ela quer saber, mas ela não vai direto ao ponto, e isso me irrita muito. Eu me vejo como uma pessoa impulsiva. Eu controlo muito o que eu gasto, mas agora vai começar o mês amanhã. Eu fico pensando, tá, eu não vou gastar, eu tenho uma meta no máximo que eu posso gastar. Só que talvez eu mude de ideia. Eu fico nessas, porque eu me conheço, sabe? Tipo, talvez eu vá querer comprar aquilo, porque aquilo vai ser útil para mim. Só que eu não sei se eu vou comprar esse mês ou se eu vou comprar ano que vem. Então fica nessas, assim, vai da minha vontade. É isso que acontece, sabe? E pontos positivos, você pode falar mais? Os principais pontos positivos que você consegue identificar? Eu me vejo como uma pessoa direta, por exemplo, eu não vou ficar me enrolando muito se a pessoa começou a falar comigo, eu vou ser educada, ok? Mas aí começou a criar uma certa intimidade, um certo vínculo. Se a pessoa fizer algo que eu não gostar, eu vou falar. Se a pessoa fizer algo que eu gostar, eu vou falar também. Mas, tipo, às vezes eu tô gostando, tô curtindo falar com a pessoa e dela começa a me irritar muito. Eu falo assim, fulaninho, então, tá me incomodando. Eu acho que eu vou dar um tempo da gente se falar ou eu vou só dar um tempo, porque às vezes tu quer continuar aquela relação e às vezes tu simplesmente não quer mais. Então, tipo, essa coisa, sabe, de ser direto. A minha mãe gosta de falar que eu cometo sincericídio, porque as pessoas me perguntavam as coisas esperando escutar o que elas queriam. E eu falava o que elas estavam, tipo, a minha opinião, sendo verdadeira com o que eu estava pensando. E não exatamente era o que elas queriam ouvir. Então, ficava eu criava alguns conflitos por causa disso, mas não de propósito, sabe? Era tipo com o intuito de falar a verdade. É o que as pessoas precisam, né? E se você tivesse um conselho para alguém do seu tipo, qual seria? Acho que talvez entender que nem sempre a gente vai ter a autonomia que a gente quer, a hora que a gente quer, e tem que, tipo, se adaptar às coisas, sabe? Tipo, agora eu vou ter que seguir essa rotina e fazer essa coisa chata, mas depois eu vou ter uma coisa legal, sabe? Eu vou ter que fazer a coisa chata na hora que eu não tava pretendendo fazer essa coisa chata. Mas, tipo, depois eu vou poder fazer qualquer outra coisa ou não fazer nada, porque é mais legal. Entender que vai ter esse ciclo, sabe? Tipo, nossa, hoje eu tô super de boa, super podendo fazer o que eu quero, amanhã o dia vai ser um porre, as pessoas vão me cobrar, mas eu vou ter que fazer e eu não posso, sei lá, matar ninguém, não posso brigar com ninguém, eu só vou fazer e depois eu vou poder fazer o que eu quero de novo, sabe? A gente tem que trabalhar, é basicamente isso, né? Não é só fazer o que a gente quer. Tá Até certo. porque para ter o que a gente quer dentro da realidade que a gente vive, a gente precisa trabalhar. Exatamente. Qual seria o seu lema de vida? Acho que ser, tipo, sempre tentar ser o mais honesta com as pessoas e justa, assim, com o que eu quero, com o que os outros querem. Não tentar invalidar ninguém pelo que a pessoa é ou que ela gosta. E também não me invalidar só para tentar me encaixar em alguma coisa, sabe? E é muito importante isso. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E você que assistiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, deixar um comentário para a Vitória. Vitória, foi um prazer imenso conversar com você hoje. Vou deixar um tempo aí para você falar o que mais você quiser acrescentar. Se quiser pedir para as pessoas te seguirem, fica à vontade. Tá certo, Vitória? Agora é com você. Obrigada. Eu tenho um Instagram, se quiserem me seguir lá ou não também, é @capilua. Eu gostei muito de participar da entrevista, achei muito mais tranquila do que eu tava pensando que seria, porque eu tava vendo os vídeos essa semana e daí eu comecei a ficar um pouco nervosa, pensando, tipo, nossa, eu vou falar alguma merda, eu vou falar alguma coisa que não é pra falar. E daí eu fiquei numas neuras, assim, mas foi bem tranquilo. E
Não sei, tô me sentindo bem. Tá certo, muito obrigada, Vitória. Obrigada. Até mais, tchau.